Foi. E aí, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aqui no nosso antepenúltimo encontro, né? O nosso 13º episódio. E já relembrando aí, né, que a gente na última aula aí ficou com a pendência de falar sobre Pokémon e o universo infanto-juvenil. A gente vai encerrar esse bloco para já entrar na exploração das obras respectivas ao 13º encontro na nossa programação. Espero que estejam todos bem. A fala aqui, né, vai começar com o nosso queridíssimo mago das palavras, o senhor Fred Negrini. Fique mais do que à vontade, Fred, e um bom encontro para todos nós aqui. E aí, gente, tudo bom? Mais uma semana e estamos acabando o semestre, né? Para todo mundo aí, imagino que todos estejam já na sede de umas férias, né? Para poder jogar um Pokémon nas férias, né? Enfim. Então, como eu já dei o spoiler para vocês semana passada, o meu contato com Pokémon, e o que eu vou focar aqui mesmo, de fato, é mais na questão do jogo, né? E aí vamos discutir, até abrir para a gente fazer uma discussão também em conjunto, né? Exatamente esse movimento que a gente vai ver bem forte, né? E que a gente poderia até dizer que o Pokémon é um dos precursores desse movimento, né, em que a gente tem algum universo de RPG que ele surge primeiro enquanto uma modalidade de jogo, e que aí, então, esse universo acaba se tornando, de alguma forma, literatura, né? E aqui eu estou chamando de literatura tanto animes, mangás, filmes, etc, etc, seguindo a mesma linha do Derrida, né? Ainda que, claro, o jogo também é literatura, né? Ainda mais jogos de RPG, a gente pode discutir isso, né? Mas é inegável que um jogo, como um jogo de Pokémon, ele vai priorizar, de alguma maneira, a sua jogabilidade, né? O que faz aquilo atrair as pessoas para jogarem, né? Não só a questão narrativa. Claro, né? E aqui fazendo, óbvio, já um disclaimer, a gente sabe que existem as visual novels, né? As gaming novels, que fazem um baita sucesso, né? Tem gente que joga esse tipo de jogo somente pela parte narrativa, somente pela parte de literatura. Quem ama Disco Elysium, deve ter um monte aqui que deve amar Disco Elysium, né? Eu joguei muito. Então, né? É um jogo que a gente sabe que as pessoas jogam simplesmente, pura e simplesmente pela narrativa, né? É porque não jogar por outra coisa. Né, exato, porque é gostoso narrar, é gostoso criar a narrativa, né? Daqui daria pra gente falar muito de RPG, né? E tudo mais, né? E o Pokémon é um jogo que tenta, de alguma maneira, não só focar na questão da jogabilidade, na questão das mecânicas e da gameplay, ainda que foque bastante, né? Todos os jogos. Mas tem outros elementos relacionados aos jogos de RPG de Pokémon que também chamaram atenção e que fizeram o Pokémon se tornar a marca que hoje é, né? Essa marca enorme que, digamos assim, monetariamente, talvez em alguns momentos de crise tenha carregado a Nintendo nas costas, né? Em alguns momentos, obviamente, né? Eu faria essa afirmação sem não ter muito medo de afirmar isso, porque vende demais, né? Pokémon vende muito, vende demais. É uma marca que cresceu absurdamente, né? E aí, isso, claro que, partindo dessa perspectiva, para mim é difícil olhar para o Pokémon e não pensar na questão sociológica envolvida, na questão dos impactos numa sociedade que começa ali nos anos 90 a crescer sua relação com o mundo virtual, né? E a gente sabe que Pokémon tem tudo a ver com virtualidade, né? Então começa a intensificar esse sentimento de separação, de isolamento das pessoas, que já é algo que começa assim com a burguesia, com a ascensão da burguesia, né, e com o mundo moderno, claro, isso já tem sua origem ali, mas conforme a gente fica mais fechado no nosso próprio mundo virtual, nesse boom de estímulos, a gente começa a se sentir cada vez mais separado e isolado, né, ao ponto que, para poder compensar esse isolamento, né,
esse processo de isolamento, a gente precisa de artifícios que sejam virtuais, mas que nos reconectem à sociedade. De outras maneiras, vide as mídias sociais, por exemplo, e vide o próprio Pokémon, que é o que a gente vai discutir, né? Boa, eu ia falar exatamente para você passar. Não tinha uma citaçãozinha ali? Ali, era essa mesma. É só que o vídeo não carregou, só vou atuar. Agora carregou. Boa. E, gente, seguindo a nossa prática, né? Melhor, a gente sempre assiste aí as openings. Vamos ver mais uma das openings aí, talvez uma das mais icônicas, né? Da expressão cultural dos mangás, animes aí do Japão, junto com várias outras obras. Então, vou dar play aqui pra gente e depois a gente já dá seguimento na explicação. Abertura japonesa do X-Men, não, nunca vi. Bom, aqui tem, né, esse texto tá no nosso Drive, tá? Já estava lá, já faz quase umas 2 semanas que esse texto está lá no nosso Drive. E é um texto interessante, que né, é um artigo que vai trazer exatamente essa perspectiva que eu vou um pouco aqui explorar com vocês, dessa relação dos jogos, né, na produção midiática, da exportação midiática do Pokémon, né, e também desse processo que o Japão acaba fazendo de exportar a sua cultura, né, que é uma das maneiras que a gente vê que o Japão mantém de uma certa maneira até indireta um pouco ainda do seu imperialismo, né? Através dessa exportação da sua cultura, né? E aí é uma descrição, eu vou resumir para vocês, não vou ler em tudo, até porque não traduzi, está em inglês, né? Não sei o inglês de todo mundo, mas basicamente falando, ele está descrevendo uma cena que tem 2 crianças numa sala, cada uma vidrada no seu próprio Game Boy, né? Isolado uma da outra, jogando o seu Game Boy e fritando ali, né, no Pokémon. Quem nunca, né, digamos assim, fez isso na vida com algum tipo de jogo, né? E aí eles, cada um na sua, isolados, e aí a mamãe chama ali para comer, né? E eles não se mexem, né? Eles continuam ali vidrados no seu jogo, viciados no jogo, né? E aí depois, eventualmente, eles vão lá, sentam para comer na mesa, né? E começam a conversar quais pokémons eles estão usando, qual estratégia, né? Qual desses monstros de bolso, né? Pocket Monster, talvez, acho que alguém falou aí, né? Vocês estão mandando um monte de coisa no chat, obviamente não li tudo. E começam a você não desconcentrar, tá bom? Não tem problema. E aí eles começam a conversar, né, sobre o jogo entre si, enquanto eles então jantam. Então, é claro que essa descrição aqui também, ela carrega um pouco até eu diria, de conservadorismo e preconceito em olhar essas mudanças que vêm com a tecnologia e falar, olha só, as crianças de hoje ficam viciadas no jogo e não interagem entre si, não jogam mais bola na rua, não soltam mais pipa, né? Eu sinto um pouco disso, né, nesse texto, mas de fato ele traz um questionamento que é relevante, que essa alienação que é produzida conforme a sociedade vai produzindo essas tecnologias que acabam tragando a nossa atenção. E é só ver isso hoje em dia com esse device que cada um tem no seu bolso, carrega, né? E que está todo instante aqui, opa, tem stories novo para ver, né? Então, é claro, agora não são os monstros de bolso aqui, né? São os feeds de bolso que a gente carrega, né? Mas ali já é, de fato, algum nível de antecipação desse fenômeno, certo? Só lembrar um negócio que é importante, assim, da história do Game Boy, é que o Game Boy, ele já era um grande sucesso no Japão quando o Pokémon veio. Assim, ele era um sucesso já há alguns anos, porque ele vem como portátil no começo dos anos 90, né? Pokémon ele só vai surgir na segunda metade dos anos 90. Então a gente está falando aí já de uma época que tá mais barato, inclusive, para o resto do mundo, aparelho desse tipo, principalmente Brasil e tal. E aí eu falando como o idoso que viveu essa época como uma criança
que tinha que rodar no Pentium 133 MHz do seu emulador de Pokémon Green, né? E era muito louco que o boom que deu no Game Boy e nos videogames portáteis por conta do Pokémon não tinha sido visto até então. Inclusive pela própria Nintendo. Ao ponto da Nintendo, a praticamente cada novo console dela, ter que lançar algum Pokémon junto para sair imprimindo dinheiro. O DS mesmo, meu Deus do céu, era uma impressora de dinheiro por conta do Pokémon. O povo nem jogava direito outras coisas. É impressionante como o Pokémon ele entrou no Zeitgeist mundial a partir da segunda metade dos anos 90, com um jogo que é relativamente fácil, quando você compara com... Relativamente fácil não, é bastante fácil quando você compara com diversos outros RPGs, inclusive os que saíam na época, e com um apelo gráfico que não era lá aquelas coisas no comecinho, né? Porque, pelo amor de Deus, você vai comparar com outros RPGs da época, Pokémon fica muito para trás em tudo. Só que esse negócio de sair capturando a coisa ajudou demais a Nintendo construir boa parte do império que ela tem hoje. A Nintendo não faliu com aquela tentativa do Wii, que não vendeu direito, por conta da máquina de dinheiro que é o Pokémon. Os Pokémons de hoje mesmo, gente, é o que o Marcelo tá falando. Eles colocam qualquer coisa, tá ligado? E vai embora. Tendo as evoluções dos Eevees e o Pikachu, foda-se, né? Desculpe os termos, é claro. Mas enfim, né? E assim, e quem sou eu para falar? Porque eu gosto de todos os Eevees, né? Tenho até aqui um Umbreon, depois eu pego para vocês verem. Óbvio que não de verdade, de pelúcia, né? Wander na minha de chaveiro, tá ligado? Eu adoro Pokémon. A gente sabe que é um jogo. Assim, agora que a gente é adulto, né? A gente sabe olhar e ver as coisas. É que nem tipo quando você olha para Cavaleiros do Zodíaco comparado com outros animes, entende? É legal, é divertido, as armaduras são muito loucas, mas acaba aí, entendeu? Acaba aí. Assim, né? Claro que eu vou até defender um pouco os jogos, porque eu cheguei a jogar uma época o competitivo também do Pokémon, né? É um jogo bastante competitivo quando você vai jogar as batalhas ali contra outros jogadores, obviamente, né? Agora, mas no começo do Game Boy, isso era longe de pensarem, né? Galera, eu vou ser sincero que era bem disputado, viu? E é bem equilibrado. Até acaba tendo o seu próprio meta, né? O metagame, mas o jogo ele tinha bastante espaço para essa disputa já, mesmo da parte do Red e dos primeiros, né? Ainda que não é no foco de todo mundo fazer isso, né? Francisco levantou a mão? Talvez tenha levantado sem querer. O microfone morreu. O mic dele já era. Ah, sim. Se você quiser mandar no chat aqui escrito, a gente lê. Mas, enfim, complementando isso, né? E aí, pegando o que a gente está falando, exatamente essa questão do jogo, né? O Pokémon, ele trouxe esse diferencial, né? Quando ele foi lançado, exatamente por ele permitir um tipo de interação que poucos jogos permitiam, né? Então, se vocês já jogaram, sabem, né? Existem evoluções de alguns Pokémons que você só consegue se você trocar os Pokémons, né? Então, para você completar a sua Pokédex, que muitos jogadores gostam dessa parte, né? De capturar todos os Pokémons, de conseguir ter todos os Pokémons, fechar a Pokédex, né? Para quem curte isso, o Pokémon foi extremamente inovador, tá? Porque ele permitia essa troca, né, entre os jogadores, e ele requisitava essa troca, né? Então, enquanto você tem essa descrição aí da situação que eu trouxe, né, dos dois meninos, das crianças, né, enfim, uma moça, uma menina, né, uma menina e um menino ali jogando isolados, né, eles precisam, em algum momento, se conectar os seus Game Boys para poder trocar esses Pokémons, para que eles completem, então, a sua Pokédex. O Francisco falou, então, ele passou a ter competitivo sério
na segunda geração com o Smogon. Sim, exatamente, Francisco. E o Stadium, de fato, fez um baita sucesso, né? O Pokémon Stadium foi um jogo ali que explodiu no 64 e eram tardes e horas desperdiçadas, ou enfim, né, de diversão. Pode ir, João. Né? Então, o que é interessante, que também vai ser discutido, né, trazendo essa perspectiva no texto, é essa ideia de como o Pokémon ele vai conseguir juntar uma gama diferente de elementos da cultura japonesa e vender essa cultura japonesa para fora. A gente discutiu isso já com outros animes, né? Com outros mangás, como isso já surge ali nos bonecos, né, nos robôs gigantes que são vendidos, né, como o Japão soube usufruir muito bem disso para poder também, né, exportar a sua cultura, né, através da mídia. Mas aqui eu tô falando isso, né, enfim, que o Pokémon revolucionou em um nível absurdo o quanto a capacidade japonesa de fazer isso, né? E é exatamente o que a gente discutiu, do quanto... Quem não conhece o que é o Pikachu, né? Chico não, é que eu vi o Chico levantando a mão ali. Eu ia falar, Fred, que o Pokémon ele ensinou o Japão a transformar a sua cultura em mercadoria. Foi ali que ensinou, foi ali que o Japão, ele já fazia isso antes, mas nem de perto na escala e predominância que ele teve antes. Porque, assim, nos anos 80, que você tem o primeiro fetiche ocidental pelo Japão, que é quando você surge, é quando você tem aquela profusão de filmes sobre karatê nos Estados Unidos. Karatê, 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 karatê. Os 3 karatês kids e tal, tudo mais. Eu vou passar a palavra para você, Chico. E aí, mas quando surge nos anos 80, é semelhante com o que aconteceu com o Brasil também nos anos 90. Quando surge nos anos 80, surge como uma coisa exótica, misteriosa, aquela coisa que, Super Oriente, nossa, olha só essas tecnologias japonesas, a terra do robô, que não sei o que tal. Só que quando vem o Japão, 10 anos depois, já depois da segunda geração de console, já com a Nintendo estabelecida, a Mega Drive estabelecido, grandes empresas de jogos norte-americanos trabalhando diretamente com japoneses, tipo Mortal Kombat surge no Super Nintendo e tal, essas coisas, ou no próprio Mega Drive, enfim, a própria adaptação do Mega Drive ser o Genesis no Ocidente, né? Enfim, você tem toda uma amálgama de ter. Aí você passa a ter a Nintendo na América, especificamente. Então, assim, quando surge o Pokémon no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele já surge num modelo em que já tem um costume com o Japão, né, no caso. Então, assim, não é necessariamente exótico, é só a nova moda entre os jovens, né? Então, ele não pega o termo em inglês é backslash. Ele não pega um backslash que ele teve nos anos 80 de ser uma coisa exótica, portanto misteriosa, porque o misterioso causa medo, né? E ainda que a gente tivesse tido aí o contexto de monstros do demônio, né, e tal, e aquela coisa sempre que a galera ali da Bíblia fica um pouco assustada por desenho em papelão, por algum motivo, ainda que tenha isso, você não tem mais coisas como o Ajinomoto, por exemplo, ele foi para o Japão, ele foi para os Estados Unidos, veio para o Ocidente junto com os anos 80. E quando chegou no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, você teve como é que fala? Um surto. Um surto norte-americano de dizer que o Ajinomoto podia matar, podia ser venenoso, podia ser não sei o quê, porque era um produto japonês invadindo o mercado norte-americano. Esse produto exótico e tal, não sei das quantas. Só que quando chega Pokémon, cara, eles já chegam prontos
praticamente aprendendo com todos os erros de marketing que eles tinham cometido nos anos anteriores e subestimando o mercado ocidental com os produtos particulares deles, que, cara, eles chegam com uma estrutura e uma abrangência tão gigantesca, com ações de marketing tão certeiras, que dá medo. Porra, o Guaraná Antártica com Pokémon, que era R$ 2 o Guaranazinho, bicho. O povo comprava, cara, como... Sabe, o que o Guaraná Antártica ganhou de dinheiro nessa época, sabe? O quanto que a Coca-Cola deve ter ficado triste de não ter se associado. Nossa, pode falar, Chico, falei demais. Meu microfone voltou? Tá, ele tava mal encaixado no PC. Que é engraçado que o Pokémon, ele fez isso num nível que até hoje é complicado de fazer. Tipo, eu gosto muito de Yokai Watch, que estourou no Japão lá pra 2016. Estourou, tipo, a ponto de que no Japão, por um tempo, tava vendendo mais que Pokémon em brinquedo, em tudo, nos próprios jogos de 3DS. E quando chegou pra vir pro resto do mundo, eles não conseguiram fazer um trabalho nem de localização, nem de marketing igual do Pokémon, e o Yokai Watch morreu. Hoje em dia não tem mais jogo, porque ele não conseguiu se instalar igual foi o Pokémon. O nível que o Pokémon fez essas coisas, ele virou um sinônimo quase de videogame portátil. E tem um apelo do Pokémon, né, que é muito claro, que é a questão de serem monstrinhos fofinhos, né, gente? Não tem como isso não ser extremamente apelativo, né? A gente, enquanto criança, a gente às vezes, e principalmente aquela geração em diante, né, com a TV, a gente aprendia com galinha pintadinha, fala o nome dos animaizinhos, vamos ficar amiguinhos de todos os animaizinhos, né? E isso se reflete diretamente no Pokémon, né? Desculpa, eu li a mensagem do Marcelo. Eles foram processados, né, do Power World, mas enfim. Só completando o raciocínio, aí a gente fala um pouco do Power World, mas esse apelo de serem representações do mundo natural. A gente vai falar, é um pouco da cultura Shinto, né? No Pokémon, tudo tem algum tipo de nível de autonomia, de senciência, de consciência, enfim. Então a plantinha, ela é viva, ela é o eggplant lá, né? E é o Bulbasauro, e por aí vai, né? E a plantinha, o inseto, a Butterfree, né? Então todos os Pokémons têm essa relação com o Shinto, a gente vai falar um pouco disso, né? Mas tem essa questão de ser o mundo, a fauna e a flora com vida, e que a gente pode cuidar, regar, tomar conta, desenvolver um laço afetivo, né? E ajudar essa criatura a evoluir, ao mesmo tempo que a gente também tem o nosso lado competitivo, né? Que é estimulado no capitalismo tardio, de pegar esses animais que agora estão sob nossa tutela, e vamos evoluir eles e treiná-los para poder nos tornar os maiores mestres Pokémon. Então tem um apelo, né, visual e até de sentido, de significado, que para o público infantil é certeiro, né? Há um ponto que hoje, se a gente for pensar, naquela época não eram proibidas as propagandas para criança, não eram proibidas, mas em muitos países, depois desses booms desses grupos de pessoas, de empresas que lucraram com esse tipo de propaganda para crianças, começaram a proibir, né? Porque é muito mais fácil de você encantar uma criança com um produto, né? E aí isso começou a se tornar proibido em diversos países, né? E a gente sabe o porquê. Mas naquela época do Pokémon isso não era proibido. Então eles surfaram demais nessa onda. Era muito apelativo, né? Você ia falar do Power World, Pedro? O Power World é um exemplo de como que não pensaram direito. Porque, assim, o jogo não é tão bom e tão apelativo quanto é Pokémon. Apelativo no sentido... O apelo dele é bem menor da coisa. E muito disso vem muito da estética do jogo, sabe? Esse é um ponto interessante do Pokémon também. Ele soube... Se você pega as gerações de Pokémon,
os desenhados para o jogo, você consegue ver uma mudança. Você consegue ver uma mudança no aspecto estético, no apelo estético que o Pokémon vai se adaptando. O primeiro Pikachu mesmo, ele é bichinho gordinho, amarelinho, fofinho, pequenininho, bochechudinho e tal. E hoje em dia ele passou aí, ó. Esse Pikachu de agora, aí, trocando ideia com o Eevee, pô, ele passou por ele fez bariátrica, ele fez academia, foi treinado pelo Ash. Porque se você pega ele das primeiras temporadas do anime mesmo, ele já era mais gordinho, né? Ele era um ratinho bonitinho, fofinho. Mas é engraçado, porque você consegue ver justamente isso na evolução do design dos mesmos dos Pokémons mesmo. Enquanto que no Power World, por exemplo, no mundo dos Brothers, até a tradução é horrível, né, gente? Pelo amor de Deus. No mundo dos amigos lá, eles não têm esse apelo, sabe? E todo esse apelo... A questão das armas é interessante, mas assim... Todo esse apelo do Power World, ele fica sempre com essa impressão de mais do mesmo, meio que piorado, entendeu? Fica com aquela sensação assim, tipo, não tem Coca, pode ser Pepsi, sabe? Ah, vamos tomar uma cerveja, não tem Skol nem Brahma, tal. Vamos tomar Cristal, então, sabe? Fica com essa. Coisa que não tinha, por exemplo, com Yu-Gi-Oh! Ou o próprio concorrente direto do Pokémon, o Digimon. E o Digimon era aquela coisa, né? Assim, se a gente estava falando sempre que ter um nível de AK-47, no Digimon a gente já tinha muito pior. A gente tinha uma anja gostosa do lado de um lobo gigante com metralhadora bazuca, sei lá, sabe? Era muito maluco o universo de Digimon. Mas não parecia um rip-off, que a gente fala, né? Rip-off. Não parecia um rip-off. Até os run hack de Pokémon acho melhores do que o Power World, por exemplo. Tem muito run hack de Pokémon que é fenomenal, né? Mas acho que daria muito pano pra manga. Tinha alguém com uma mão levantada, não tinha? O Marcelo. Sou eu aqui, só dizendo, eu amo Power Word, tá? Tô com quase 1000 horas de jogo e eu acho que tá muito melhor que muito jogo de Pokémon por aí. E sobre o processo, só deixando claro que não vai pra frente esse negócio porque a Nintendo criou a patente depois que eles começaram a processar. Só pra tentar ganhar o processo, então não sei se é pra frente. Eles patentearam a questão de jogar bolinha, de... Parece que teve, antes de sair o Power World, a equipe do Power World, ela fez uma extensa pesquisa jurídica, justamente para saber se eles tomariam um strike da Nintendo, uma coisa assim da Nintendo, e a equipe de advogados deles lá parece que não acharam alguma coisa assim do tipo. Mas, assim, às vezes esse processo pode rolar e pode dar certo a nível nacional, no sentido Japão, porque a lei de proteção autoral, de direitos autorais no Japão é bastante diferente para o resto do mundo, né? Então, isso é o que eu estou sabendo, na verdade. Faz tempo que eu não vejo nada sobre essa questão do processo deles e tal. Então, é porque aí processaram por 3... Desculpa atrapalhá-lo, gente. Processaram por 3 questões que que depois que eles iniciaram o processo, eles criaram 3 patentes, que é a de prender monstros, o computador e o sistema de batalha por turno, que não aplica no Power Word, mas eles criaram uma patente para isso, não sei porquê. Eu acho bizarro você patentear esquema de batalha por turno. Enfim, é uma coisa que já existe muito antes de Pokémon, né? Enfim. Bom, se Pokémon conseguir patentear esse negócio de turno, a galera da Square vai vindo de pau duro pra cima deles, né? Final Fantasy deixou de ser por turno agora, né? E tá desde os anos 80 sendo por turno. Então, estranho, né? Dragon Quest vai chegar acabando com o Pokémon, se tiver isso. Oi? Dragon Quest vai chegar destruindo o Pokémon se patentear turno.
A Nintendo ela é safada, né? A Nintendo é super safada e super esperta. Tipo, o Eduardo falou ali que eles têm a melhor equipe de advogados do mundo. É que provavelmente antes de lançarem, eles devem ter contratado e tal, não sei das quantas, ó, não vai dar processo. Beleza, lançaram. Aí a Nintendo viu, não deu processo. Aí a Nintendo, eu acho que agora ela contratou mais advogado, ou chegou na equipe de advogados dela e falou: ó, vocês têm que arranjar um processo pra gente. Dá teu jeito, dá teus pulos. E aí eu acho que tá vindo esse negócio aí de patente aí para conseguir meter um processo no Palworld. E o pior é que assim, Palworld não ameaça Pokémon, né? Não ameaça. Tipo, não é como se a Nintendo fosse perder um grande mercado. Eu acho que eu não conheço pessoas que abandonaram um Pokémon para ir jogar Palworld, entendeu? Não lembro se teve alguém que, não, agora Pokémon já era para mim, morreu o Pokémon, vou jogar Soul. Não, no meu caso, por exemplo, eu joguei os dois, entendeu? Um não abafou o mercado do outro. Exato, joga os dois, exato. Não teve ninguém que abandonou um para jogar só o outro. Bom, acho que a questão é que o Palworld é um jogo de survival, é outro jogo, né? Enfim, mas vamos dar sequência, então, aqui. E aí, o que eu queria trazer para vocês, para a gente fazer uma certa reflexão, porque a gente falou já, né, sobre world building, a gente chegou a comentar um pouco, a gente falou sobre essa questão do pacto ficcional que a gente faz, que uma obra faz, uma obra de fantasia, uma obra, até uma obra realista, em algum extremo também, ela faz esse pacto, né, com o seu leitor, em dizer, olha só, né, esta é a realidade posta do meu mundo, certo? Você assina esse contrato comigo e aceita que essas são as regras deste universo, né? E aí, a discussão que eu queria trazer é a seguinte. Quando a gente tem o universo de Pokémon, que é um universo que surge voltado exatamente para o jogo, né? Ele surge enquanto um jogo, né? E aí ele funciona muito bem enquanto um jogo, tá? Tem vários monstros que na verdade são criaturas que fazem parte desse mundo, são a fauna e são a flora desse mundo, mesmo a gente captura e a gente treina essas criaturas e luta com elas, né? Agora, para o jogo isso funciona muito bem, certo? Mas quando a gente tenta trazer isso, expande para o mangá, para o anime, etc., e a gente tenta colorir mais esse mundo para além da questão de capturar, treinar e lutar com essas criaturas, né? Até que ponto a verossimilhança desse universo se torna defeituosa? Até que ponto esse pacto ficcional já fica mais difícil de ser aceito, né? Entendem o que eu quero dizer com isso? Porque se a gente assiste o anime, assim, eu quando era criança, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês, não que o Pedro, mas enfim, eu assistia. Pedro, tipo, doeu um pouco, mas obrigado. Não, eu sou, minha idade é bem próxima da sua, Pedrão, não liga não. Mas enfim, quando eu era criança, adolescente, né, assistia o Pokémon e adorava, né? Mas a gente questiona, né, claro, essa questão desse world building do Pokémon por ter vindo dos jogos, no ponto que é o seguinte: simplesmente tudo que se passa no universo Pokémon se diz respeito a capturar monstros, lutar com esses monstros, treinar esses monstros e se tornar um mestre desses monstros, né? É claro que talvez eventualmente isso comece a ser diluído, né? Mas principalmente naquele boom inicial que a gente tem dessas narrativas que surgem a partir do jogo, né? O enfoque é inteiramente nisso. E aí a gente se pergunta, tá, mas e os outros elementos desse universo, né? Não existem esses outros elementos? E as pessoas, e as enfermeiras Joy, porque elas são todas iguais, né? Elas seriam um Pokémon? Tem essas teorias, né? Enfim. E toda cidade tem um centro Pokémon. Toda cidade tem é de graça você curar o seu Pokémon, né? E aí eu queria trazer exatamente em relação ao que a gente tem discutido sobre verossimilhança, para a gente pensar, né? Tipo,
se a gente pega esse sistema que funciona, e eu concordo, funciona muito bem para o tipo de jogo que o Pokémon é, né? Um jogo que estimula a interação entre os jogadores, para que eles ou lutem entre si, ou para que eles troquem itens entre si, né? Entretanto, quando a gente expande para um anime, a gente expande para um mangá, a gente expande para os filmes, a gente expande esse universo para além do jogo, algumas dessas lacunas começam a precisar de mais detalhamento. Senão nós, enquanto leitores, vamos falar, não, peraí, né, não é possível que todo mundo nesse universo tenha alguma coisa relacionada com Pokémon, né? A pessoa não tem um pedreiro? Não, vai ser algum Pokémon de terra com outro Pokémon e um mestre Pokémon que vai usar esses Pokémons para poder construir as casas, né? Enfim, então a gente começa esse pacto ficcional começa a falhar, né? E eu acho interessante que o Francisco trouxe, porque, como eu disse, a minha experiência com Pokémon ela é mais relacionada aos jogos, né? Chegou um momento que eu parei de assistir, uma boa parcela de anos atrás, eu parei de assistir Pokémon, né? Então eu não sei o quanto isso evoluiu nesse sentido, né? Então minha perspectiva é bem ali do começo mesmo, né? Da formação do anime e etc. Pode ir, Cave. Eu tenho um ponto importante, que é o que a gente já comentou lá no grupo, quando a gente estava falando sobre isso, que é assim, essa questão da verossimilhança interna do Pokémon, ela funciona melhor no jogo do que no anime também. O lore dos jogos, ele faz mais sentido do que no anime, por conta, principalmente por conta daquela tendência que o povo japonês tem de pegar mais leve nas animações, né? Então, no Pokémon mesmo, no jogo, você tem o contexto de que Pokémons morrem. Os Pokémons morrem, tem cemitério para Pokémon, tem e tem Pokémon que rapta criança, tem Pokémon que come os sonhos das pessoas, tem os caras comem os Pokémons. Isso era onde eu ia chegar, Eduardo. Era onde eu ia chegar principalmente, porque assim, no Game Boy, nos jogos, isso é muito claro. Quando você chega lá na cidade do Miltank, do Pokémon Gold, Silver lá, que é um inferno passar daquele bicho, ele fica bem claro que o leite do mundo Pokémon vem dali. Fica bem claro que vem dali. Eles falam sobre comida, por exemplo, em relação aos Pokémons. Eles comem os Pokémons por conta desse contexto. Mas no anime, eles dão a entender diversas e diversas vezes, principalmente por falta de, sei lá, para povoar os negócios, que existem animais normais dentro do mundo Pokémon, que os Pokémons não morrem em si, que os Pokémons eles não têm nenhuma consequência pesada em relação a isso, no sentido de que eu só lembro no anime de uma cena que é que é quando a equipe Rocket é enganada no SSN e eles pegam uma Magikarpa e uma das primeiras coisas que eles imaginam que o James e a Jace James eles imaginam da Magikarpa é como um sashimi de Magikarpa e aparece a Magikarpa lá imaginada toda fatiada. Depois disso, eu não lembro, não tem mais nada em relação a isso. E isso é uma coisa que interfere diretamente na verossimilhança, porque você vê a galera comendo carne, né? Você vê os Pokémons comendo carne também. O que implica muito nessa questão de que um Pokémon preda o outro. Né? Afinal, o próprio conceito do jogo de pedra, papel e tesoura já parte desse princípio de predação. Os Pokémons inseto têm vantagem sobre os Pokémons planta, porque inseto come planta. Pokémon planta perde para Pokémon de fogo, porque, enfim, Amazônia. Você tem Pokémon de água que ganha de Pokémon de... perde para Pokémon de planta, por conta... Enfim, você tem toda essa relação de que um preda o outro, basicamente, né? Por conta dos tipos. E o que você falou também, o mundo de profissões no Pokémon é muito louco. Realmente, não existe pedreiro no universo Pokémon. É tudo Machamp.
Inclusive, tem episódio que mostra isso. Os Machamps ajudando em construções. Gente, pelo amor de Deus, é muito Machamp. É muito Machamp para um cara só, cara. Tipo, ele se dedicou muito para ter essa equipe de pedreiros, sabe? Então, é que no começo mesmo, na primeira geração de Pokémon, ele é muito mais, muito mais coeso. Inclusive no anime, inclusive nos jogos, porque está trabalhando justamente com isso daí que está no slide. A questão da clonagem, trata mesmo os Pokémons como animais, né? Animais que estão aí e tal. A partir da segunda geração de Pokémon, ele já começa a colocar uns aspectos dos Pokémon muito místicos, entende? Tipo, o Pokémon que contrata não, um Pokémon que cria realidade, um Pokémon Deus, um Pokémon não sei o que lá, que você, uma criança de 11 anos de idade, consegue capturar e dar nome de Totonho. Você, entendeu? Assim, você literalmente tem Deus no teu bolso. Então, gradativamente, conforme eles vão prosseguindo no lore dos jogos, você vai vendo que eles vão perdendo completamente a mão e vão parando de se importar com fazer muito sentido, só fazer mais ou menos sentido, justamente porque nunca foi a preocupação do Pokémon. É o que você falou mesmo, de funcionar primariamente como jogo. Né? Exato, não precisa fazer sentido, é isso mesmo. Não é para fazer sentido, é mais para ser algo divertido para o jogo. Porém, isso estraga um bocado se você é um cara que joga os jogos e ainda assiste, e eu fui assistindo picado Pokémon por aí ao longo dos anos, depois da Liga Jotô eu parei com isso, parei de usar droga pesada, e uma coisa que é muito interessante é o quanto a galera começou a ficar puta pela Nintendo não deixar o Ash ser campeão Pokémon. E você via a galera aplicando a lore do jogo no anime. E falando, não, é marmelada isso daí. Ash não perdia essa luta de jeito nenhum. Ash não ia perder isso daí. Não porque é o Ash, mas porque o Pokémon dele não tem como perder isso daí, é o roteiro. Você teve no anime o Pikachu aprendendo cauda de ferro, coisa que era um golpe que no jogo não se aprendia de jeito nenhum pro Pikachu, só que depois que o Pikachu aprendeu a cauda de ferro no anime, o jogo passou, era pro Greninja ser campeão, exato, era do Greninja. O Pikachu depois passou a aprender cauda de ferro no jogo, eu acho que até hoje é assim. Você tem na primeira temporada uma menção ao conceito de level que depois nunca mais é mencionado no anime, que é quando o Ash tá no comecinho, ele só tem uma Butterfree, tem a Butterfree, o Pidgeotto e o Pikachu só, e ele vai parar numa escola Pokémon. E quando ele para nessa escola Pokémon, ele vê um Graveler descendo a porrada num Starmie. O Starmie jogando água no Graveler e o Graveler girando nessa água e acertando o Starmie. Aí ele fala, não, mas como assim? Um Pokémon água perdeu para um Pokémon pedra. Aí vem uma sabichona lá e fala, não, é por conta dos conceitos de levels e tal, não sei das quantas. Os Pokémons que são de levels mais altos treinaram mais, eles têm maiores chances mesmo com Pokémon de um tipo diferente, com um tipo que ele tem desvantagem e tal, não sei das quantas. E nunca mais isso é citado. Nunca mais. Nunca mais. Eles deixam de lado isso completamente. E, se você acompanha desde sempre esse negócio... outra coisa também que me chocou quando eu era criança. Tá? Me chocou quando eu era criança. Porque no jogo eu não lembro muito disso. E aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Esse negócio do Pokémon mudar de personalidade quando ele evolui. É muito chocante isso. Tá, tudo bem, ele vai mudar um pouquinho e tal, mas no jogo ele muda demais, meu. O Charmander, quando ele evolui pra Charmeleon, ele vira um cuzão. Ele é muito chato. E no Charmander, pô, é um folgado, exato, é um folgado. O Charmeleon é um folgado.
O Charizard depois também, sabe? E quando é o Charmander foi salvo debaixo da chuva pelo Ash. O Ash manteve o cara vivo lá e tal, não sei das quantas, por conta de um treinador arrombado que tinha jogado o Charmander pra fora, porque o Charmander... E o Charmander... Ingrato! Que coisa ingrata, e não faz sentido isso, cara. No mundo do jogo você tem aquela questão do level. É verdade. Tem a questão que você precisa ter a insígnia tal para conseguir o level e tal. Mas eu acho que vocês também. Eu nunca tive esse problema no jogo. De eu não ter level o suficiente, de eu não ter insígnia o suficiente para um Pokémon não me obedecer. Eu nunca vi um Pokémon não me obedecendo no jogo. Porque o jogo é muito simples para isso, sabe? Então, essas idiosincrasias... o Taurus mesmo, verdade. O Taurus era... Meu Deus. E aí você tinha também aquelas coisas do povo reclamar no jogo, que você vai lá para a Zona Safari. É isso que me incomodava muito, que me atrapalhava na hora de curtir o anime. O jogo não tinha problema, mas o anime me atrapalhava muito. Porque eu ficava tentando aplicar o lore do jogo no anime e não funcionava, só que o anime o tempo inteiro referenciava coisas do jogo. Tipo os Ash ir para a zona do Safari e capturar uma manada de Tauros. Porque era o que você conseguia capturar na zona Safari no primeiro jogo. Porque era muito difícil conseguir um Pokémon estranho, sabe? Então, diferente. Então, assim, isso atrapalhava muito a questão da verossimilhança. Certo. Tinha alguém com a mão levantada? Não. Não mais. Beleza. Continuando, dando continuidade. Então, gente, tá tudo bem até agora? Tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida extra? Vocês estão acompanhando a nossa discussão que a gente está trazendo? Que às vezes eu não sei se todo mundo aqui conhece a fundo Pokémon ou gosta de Pokémon, etc. Dava uma boa mesa redonda no próximo evento. Próximo evento de estudos literários, vamos convencer a eles a fazer sobre anime, e a gente traz essa mesa redonda. Eles vão topar assim, ó. Nossa, o nome ia ficar muito legal. Tipo, a gente coloca um nome, inclusive, que não diz que é sobre anime. A gente coloca coisas assim como, tipo, conflitos entre as verossimilhanças externa e interna, um debate. E é sobre Pokémon. Bom, né? E aí, assim, claro, a gente está dando um curso do quê? De anime e ficção científica, certo, gente? Então, eu selecionei alguns elementos que estão presentes no jogo e também nessas outras mídias do Pokémon para a gente discutir, né? Esses elementos que são elementos da ficção científica que aparecem em Pokémon. Então, Pokémon, a gente vê que a gente tá tendo, de fato, né, uma guinada cada vez maior em algumas obras que vão propor esse diálogo, né, essa ponte entre fantasia e ficção científica, né? Que é algo que a gente comenta desde a primeira aula, mas a gente está cada vez mais se aproximando desse suporte teórico, né? E a gente tem elementos da fantasia em excesso em Pokémon, né? A própria ideia de que são... Essa mão levantou de verdade ou... Enfim. E a gente tem esses elementos da fantasia em excesso em Pokémon, assim, a rodo, né? Mas a gente tem diversos elementos da sci-fi, né? Também, né, no Pokémon. Então, primeiro, claro, óbvio, né? O elemento mais clássico e claro que aponta para a parte de ficção científica dentro de Pokémon são as Pokébolas, né? Que são de fato elementos tecnológicos. Quem que dá as Pokébolas? Quem que faz a Pokédex, né, pro Ash? Que são os cientistas do universo. Lá o professor Oak chega e já dá a Pokébola pro Ash. Então existe sim uma questão tecnológica dentro desse universo que permite que essa Pokébola seja um recipiente, uma casinha, né? Ela é literalmente como se fosse a casinha do cachorro, né? Evoluída devido a uma tecnologia avançada que se transforma em algo portátil e até elimina o peso do Pokémon. Vejam só, que incrível, né? Ela é quase uma bag of holding para quem joga RPG, né? Ela é um espaço extradimensional que não ocupa lugar nenhum,
né? Mas é a casinha ali confortável do Pokémon, em que o Pokémon pode ser capturado, né, nela e passa então a habitar naquela casinha em que você carrega consigo mesmo durante as suas aventuras Pokémons, né? E a gente vai ter várias Pokébolas, né? Tem a Pokébola básica até a grandiosa Master Ball, né? Que a gente vai vendo conforme a gente joga, né? Baseado no jogo, claro. Essas Pokébolas vão tendo uma taxa maior em serem eficazes para poder capturar os Pokémons, certo? A gente vai ter os TMs e HMs, que são literalmente devices tecnológicos, é um CD, né, que você ensina um movimento, um golpe para o seu Pokémon. Então eu quero que meu Pokémon aprenda um certo golpe, né? E aí você precisa, então, literalmente fazer aprender de uma maneira virtual esse movimento, né? Esse golpe. Isso é incrível, né? Até porque eu acho que faz sentido nessa questão do jogo, né? Nessa mídia do jogo, porque a gente está jogando no Game Boy, né? E até uma questão metalinguística do próprio Game Boy ser esse computador que guarda os Pokémons, né? A gente vai falar um pouco disso. Então, a gente ensina esses movimentos para os Pokémons por meios digitais, né? É quase um upload que vem direto do CD e vai para o core essencial do Pokémon ali, né? Para o espírito do Pokémon, certo? Como isso é feito também não é muito bem explicado, né? Como vocês já estão discutindo aí no chat, né? A gente tem... Pode falar, Pedro. No anime é treinamento, por exemplo. Né? No jogo você só enfia. No anime é treinamento. Fala, Francisco. No jogo, eu não sei se essa lógica de ser um vídeo de treinamento funciona também, porque pelo menos no mais recente, no Violet, dá pra você juntar item que dropa dos Pokémon pra produzir TM pra ensinar pros seus Pokémon. Aí é meio esquisito você pegar pelo de um Miau e fazer um CD com um tutorial a partir do pelo do seu Miau. Por exemplo, a gente pode, inclusive, utilizar de argumento aquilo que a gente... Pokémon, na verdade, é um bom argumento para aquilo que a gente vem falando do quanto fantasia e ficção se misturam, né? Porque esse negócio aí que o Francisco acabou de falar, de pegar o pelo de um Miau, um dente de Charizard e tal, fazer isso, lembra muito o contexto de poção mágica de bruxa, por exemplo. Mas aí você faz a poção mágica de uma bruxa, tipo asa de morcego e tal, osso de pica-pau, essas coisas, para transformar um item, tipo um CD, que é equivalente ao CD, para ensinar um golpe para um Pokémon. Então, tipo, é a fusão das duas coisas, né? No final das contas. Você tem a sci-fi, você tem a fantasia andando de muito mão dadas no Pokémon. Afinal de contas, você utiliza uma Master Bola, que é um objeto tecnológico, para capturar Deus. Então, é a junção de duas coisas aí o tempo inteiro. Exato, né? A gente vai ter, claro, né? Como eu falei, os GPS, né? E a computação, a gente vai ter sistemas de teleporte, não só o Fly, vamos ter sistemas de teleporte no jogo para você ir daqui para lá, dependendo do jogo, né? E essa questão da computação é muito interessante, já puxa ali com Pokémons na nuvem, tá? Já vamos linkar essas duas coisas, porque isso assim é até incrível no jogo, porque se você está num computador aqui numa ilha X e você faz upload das suas Pokébolas, dos seus Pokémons no computador, e você vai para uma outra ilha, né? Você consegue puxar os mesmos Pokémons, né? E aquelas mesmas Pokébolas pela nuvem, certo? Então, são elementos da sci-fi que são extremamente exagerados, né? Você pensa, nossa, esse nível de tecnologia de você literalmente colocar uma criatura viva dentro de um computador, na nuvem, fazer upload dele na nuvem, e depois fazer download dele na nuvem em outro lugar, é um absurdo, é uma tecnologia, assim, impensável. E aí eles estão construindo casas com Machamps, né? Aí você fala, peraí, né? As coisas estão um pouco desalinhadas, eles conseguem
transferir um ser vivo por meio da nuvem para um outro lugar, por que eles precisam de um Pokémon para construir uma casa, né? A gente não pode levantar esses questionamentos, mas que para o jogo é óbvio que isso funciona muito bem. Funciona muito bem porque era uma questão de, tipo, eu só posso andar com 6 Pokémons, né? Mas eu preciso, de alguma maneira, ter algum acesso, né, ou alguma interface do player, do jogador, para que eu possa interagir e trocar quais são esses Pokémon 6 que eu carrego, né? E aí, isso é feito através dessa skin, que funciona no jogo, até como eu disse, como uma maneira metalinguística, porque a gente está jogando num mini computador que é o Game Boy, né? E tem toda essa febre virtual que surge nos anos 90 que vai representar muito bem essa relação dos Pokémons também ocuparem esse espaço virtual, né? A ponto de que a gente troca eles. Quando a gente troca no Game Boy, é como se a gente estivesse passando para um outro computador de fato, pela nuvem, né? É literalmente a mesma coisa. Então, em questão de verossimilhança para o jogo, funciona muito bem, né? Mas quando a gente expande esse universo, começa a ter alguns questionamentos, né? A enfermaria, que a gente obviamente já falou, né? Da questão da enfermaria, toda cidade tem uma enfermaria com uma enfermeira Joy, que deve ser um clone de todas as enfermeiras Joys, né? E que ela completamente cura de todas as condições os seus Pokémons, né, que estavam lá na rinha de galo deles, né, lutando por você até então, certo? E aí, claro, um dos elementos que são explorados bastante, né, no universo de Pokémon é a questão, de fato, da evolução dos Pokémons, né, a questão genética e até a reprodução seletiva dos Pokémons, né? Então, claro que tem toda a questão darwinista ou lamarquista, enfim, talvez seja, eu acho que acaba sendo mais darwinista, porque a gente tem a reprodução dos Pokémons, né? E a gente consegue fazer, selecionar os genes. Então, tem a questão genética, eu vou falar um pouco disso, né? E aí tem o Mewtwo, aí por questões óbvias, né? Se alguém quiser comentar do Mewtwo, eu ia comentar em perspectiva do jogo, porque eu joguei, como eu disse, eu joguei uma época o Pokémon competitivo, e às vezes, se você quer montar aquele seu Pokémon específico com uma build, né, com uma composição de certas habilidades para poder jogar contra times inimigos que vão ter certos ou outros Pokémons, né, e etc., a gente acaba tendo que recorrer a métodos de reprodução desses Pokémons, porque, enfim, cada Pokémon tem um grupo de características, de stats, que a gente chama, que a gente precisa purificar, deixar eles num nível mais alto, né? Então, para fazer isso, a gente precisa ficar reproduzindo esses Pokémons entre eles, né? Para poder tentar gerar um Pokémon com as estatísticas perfeitas, certo? E geralmente a gente faz isso tendo um Ditto. O Ditto é um Pokémon que se transforma em outros Pokémons, né? Ele é um Pokémon coringa, né? Um metamorfo, um doppelganger. E aí você pega esse Ditto que tem as características perfeitas e você vai reproduzindo esse Ditto. Ele vira quase um... Qual que é o termo daquele cavalo que você usa? O garanhão? Eu não sei se é esse o termo correto. Né? Que... Fala, mesmo. Não, o que... É o boi bandido. É o boi então, bandido. O boi bandido, quando ele fez sucesso na novela lá, esse boi específico, ele acabou virando pai de não sei quantos mil bezerros. É um número, assim, exorbitante. Mas isso daí, sabe? E olha, vai pro espaço a variabilidade genética da coisa, né? Assim, claro que o Pokémon tem, é óbvio que ele tem uma redução dessa quantidade de variabilidade genética, né? Que eles trabalham com a questão genética, como é que funciona a genética do Ditto? Ele faz o que para assumir o papel dos outros Pokémons, inclusive com os golpes que aquele Pokémon sabe naquele momento? Ele manipula o seu código genético para assumir uma forma completamente diferente? Ou é um aspecto místico da coisa? Como é que é a explicação disso? Eu nunca explorei essa parte, para mim é só o poder dele e é isso. Talvez o Francisco estava com a mão levantada e depois o Eduardo... O
Não estamos ouvindo, Dito. Francisco. Deu problema no seu Alô? microfone. Quer ir falando, Eduardo, enquanto o Francisco arruma o mic dele? Pode ser. Eu ia comentar que tem casos até que a gente se questiona sobre o que é ser considerado um Pokémon de fato, né? Porque, por exemplo, a Magiar, né? Porra, você construiu algo ali, você fez um robozinho, construiu, mexeu, é um Pokémon? Tipo, começa a ficar bem amplo, né? Como o termo Pokémon é utilizado, né? Tipo, para algumas coisas a gente até entende, igual eu falei do Clefairy, né? Que é um molho de chave, mas beleza. Agora, sei lá, igual aqueles robôs do Senai que usa galinha para fazer um Pokémon. Se mexer é um Pokémon. Na primeira geração mesmo, né? Você tinha lá o Voltorb, que é uma Pokébola crescida com um rosto. E o Electrode, que é uma Pokébola inversa com mais rosto. Então, tipo... Legal, Francisco, pela sua adesão aí, não sabia disso, né? Eu não sabia, mas eu tinha lá o meu dito com os Six Perfect IVs que eu usava para poder reproduzir infinito, né? Ele ficava lá, né, reproduzindo, deve ter milhões de filhos aí na história, só para gerar os Pokémons necessários que eu queria para poder fazer a composição do meu time, né? E aí, às vezes, você precisa... de um Eevee que tenha também especificamente ele tenha vindo de um outro gene e ele consegue aprender um golpe em específico que outros Eevees não conseguem, e aí você transforma ele num Umbreon que tem aquela habilidade que não necessariamente eles conseguem aprender, enquanto Umbreon vai para uma caralhada de, desculpa o termo, de possibilidades aí, e que começam a se tornar também possibilidades relacionadas ao desenvolvimento desse jogo, de como disputar esse jogo de uma maneira competitiva, né? Tinha alguém com a mão levantada, mas abaixou-se. Não sei se alguém queria falar alguma coisa, enfim. Eu ia comentar se vocês já tinham visto os vazamentos que teve de Pokémon, que teve do vazamento dos escritores de lore, tipo, do jogo mesmo e tal. Eu vi alguma coisa do boi, do Boto Cor-de-Rosa. Então, porque tipo, teve uns vazamentos bem pesados, tipo, que a gente percebe que são coisas que são escritas pro jogo, mas não vão pro jogo, sabe? Tipo, Pokémon sequestrando criança e não vou nem falar o resto. E, né, coisas pesadássimas que é escrita, mas não vai pro jogo por questão de print de problemas desse tipo. Mas que seria que quem escreveu pensou nisso, sabe? Acho que a gente pode dar sequência aqui também, João, para dar tempo de falar de tudo, né? E eu não lembro de qual dos Pokémons é essa poesia, eu tinha pego lá, depois eu olho de novo. Mas o que é interessante que o Pokémon já vai trazer, né, é exatamente como a gente falou, mas em que sentido é essa exportação da cultura japonesa, né, através do Pokémon, né? E aí a gente já falou várias vezes, né, durante o curso, esse semestre, né, sobre a questão do animismo e do Japão Shinto, né, do Japão shintoísta, né? Então essa ideia de que todas as coisas do mundo elas possuem ânima, né? Elas possuem algum tipo de autonomia, de ciência ou consciência, aí depende de como você quer nomear isso, né? Mas essa capacidade de interpretar a informação e transformar em níveis complexos a informação, cada coisa tem o seu espírito, né? Essa é uma ideia que está presente no Shinto. Quem gosta de Estúdio Ghibli vai ver isso, assim, né, a rodo nas produções do Estúdio Ghibli, né, mas isso está em Pokémon também, né, porque cada uma dessas criaturas, os Pokémons, são uma representação dessa ideia, né, dessa ideia de que as coisas têm ânima, de que as coisas têm autonomia, né, e aí, óbvio, dentro do jogo, eles vão justificar essa relação entre humanidade e essas criaturas e os Pokémons
com um lore, né, com digamos assim, um background do jogo desse universo, do que parte dos mitos desse universo, para justificar exatamente essa conexão que a humanidade tem com essas criaturas. Então, esse poeminha que conta ali sobre o começo dessa relação simbiótica entre humanidade e pokémons, né? Então, nos primeiros momentos que essa terra foi formada, Man and Mon, né? Interessante que faz até esse jogo, né, de sonoro, né? Humanidade e os Mons, né? Man and Mon viviam de maneira feliz, né? Compartilhando tudo que eles podiam ver através de atos. Isso, kind acts. Eu falei, cadê o kind ali que eu me perdi, né? Por atos de bondade, né? E então um Pokémon propôs que eles devessem estar sempre prontos, de prontidão em ajudar a humanidade, caso isso fosse necessário, né? E aí é por isso que até hoje nem todos os Pokémons fogem quando eles veem um humano aparecer nos matinhos, né? E aí eu falo matinhos porque é o clássico do jogo do Pokémon, é que você entra literalmente naqueles matinhos e você fica circulando nos matinhos até achar algum Pokémon para você ou descer o cacete para evoluir o seu Pokémon ou para você capturar, caso você queira capturar esse Pokémon, né? Mas Nossa, assim, fala, Pedrão. O motivo de você ter um Pokémon é porque os outros Pokémons vão te atacar. Vai te atacar muito. Você tem que ter um Pokémon porque é muito perigoso você ir sozinho. Você tem que levar um bicho junto com você, cara. E por algum motivo, depois que o Pokémon selvagem mata o seu bicho, destrói o seu bicho, ele te deixa em paz. Então, então você podia ir sem o Pokémon para a floresta, sabe? Ou o Pokémon que atacou você e seu bicho só é sádico. E ele só quer bater em um. Enquanto aí bater em um, vai embora. De boa, sabe? É estranho, né? E ele te desmaia e alguém te leva, né? Para alguém te salva. Verdade. Não, e tem aquela questão assim, que quando você derrota alguém, você pega dinheiro dele, tá ligado? Específica. O que é isso, cara? Criança de 10 anos de idade, desce o cacete no líder da máfia do mundo e leva 1.000 pontos do cara no final, assim, na carteira, tá ligado? Ô, você tem aí o trocado aí pra pagar o busão, sei lá? Isso me lembra a minha adolescência jogando truco num bar com velhos aposentados que apostavam dinheiro para jogar, mas enfim. Pode passar, ô, João. Aí agora é com vocês. Bom, e aí aproveitando a ponte, né, de tudo isso que o Fred levantou, que a gente comentou, principalmente da questão, né, do capital cultural, desse soft power, a gente percebe, né, puxando o primeiro aspecto, né, antes da gente entrar nos elementos shintoístas e essa mescla entre a fantasia e a sci-fi, a gente sempre tem que lembrar, né, tudo aquilo que o Fred expôs lá no começo, porque o Pokémon vai ser uma porta de abertura para manifestação dessas outras variadas obras que vão vir, né, dentro desse universo infanto-juvenil. Então a gente vai ter aí, né, essas consequências da manifestação de Pokémon, que a gente vai ver tanto na questão de Digimon, Medabots, Beyblade, a gente tem o outro que me fugiu, que os caras jogam uma bolinha e vira uma criatura também. Nossa, me fugiu completamente, que é uma bolinha. Bakugan. Muito obrigado. Bakugan também entra, Sr. Enzo e Francisco. Muito obrigado por me lembrarem. Então a gente sempre vai estar tendo contato com esse universo infanto-juvenil, né? E o interessante, se a gente olhar pela perspectiva, né, do capital cultural, dessa ideia do consumo, do soft power da nação japonesa, vende pra cacete, com o perdão da palavra, né? O Japão vai construir essa identidade a ponto de que uma geração inteira, né, principalmente a geração aí minha, do Fred, do Pedro, né, que viu essas coisas na televisão, tem para mais ou para menos em nossas idades, que vai formar toda essa identidade e essa loucura do consumo. Né? Talvez aqui dos 4 exemplos que estão expostos, o Medabots tenha sido o menorzinho. Né? Afinal, você não vai ter um robô ali do seu lado, apesar que era o sonho de toda criança ter um robô do Medabots. Né? Mas a gente nem precisa falar do estouro que é Beyblade quando ela se manifesta. Você ir lá louco, que não tenho dinheiro, então faz a Beyblade de peão, né, com tampinha de detergente.
faz, aí chega o teu amigo rico com aquela Beyblade de ouro, com uma areninha de plástico. Sim, Pedro? Beyblade voltou, e voltou com uma força que eu não tô entendendo de onde veio. Eu não estou entendendo. Pokémon... Beyblade voltou, sério mesmo? Voltou forte. Que eu dou aula em Iturama, interior, os moleque perguntam se eu gostava de Beyblade, se eu tinha Beyblade, e eles com as Beyblade deles, tudo molecadinha do sexto, sétimo ano, sabe? Brincando de Beyblade, brincando de Trade Card de Pokémon, que é uma coisa que eu vi pouco. O card game do Pokémon voltou pesado, inclusive, né? Pesado. É impressionante o como que... é Beyblade Burst, Beyblade X, uns rolês desse mesmo. E eles lá com o negócio e fazendo altas batalhas de Beyblade no intervalo, sabe? É muito louco. Então, e a gente puxando esse interesse, né? Pensando nesse capital cultural, ao mesmo tempo, então, que nós temos, né, esse contraste entre essa expressão do soft power, né, o Japão dominando aí muita parte, principalmente da mídia de entretenimento, com esses desenhos, sejam esses desenhos mais infanto-juvenis, que vão também refletir, né, no sucesso consequente de Naruto, One Piece, até mesmo do Dragon Ball, que vai ser muito responsável por essa mobilização de mercado, mas esse universo infanto-juvenil está muito ligado a essa questão da aquisição de brinquedos, porque são mídias que vão se manifestar não só ou no anime, ou no jogo. Elas sempre vão estar dialogando com esses dois universos. A gente não agregou aqui por ter elementos, né, mais sobrenaturais do que de sci-fi, mas se a gente for olhar para essa questão do shintoísmo, né, da incorporação de que tudo isso possui essência, um outro exemplo aqui, essência no sentido, né, de ciência, de manifestar essas entidades, tem um outro exemplo gigantesco que é Yu-Gi-Oh! As cartas que possuem espíritos que conflituam. E sempre são essas obras, né, que para mais ou para menos vão mesclar essa fantasia, esses elementos da fantasia com a ficção científica. Por quê? A gente dificilmente, né, já é um terreno que está muito dentro dessa fronteira, dessa questão que vai se usufruir muito mais desse ato lúdico, né, da imaginação, do imaginário, que a gente vai projetar enquanto criança e viaja em relação a isso a ponto, né, de muitas identidades ao longo da infância e segue pela vida adulta, construir sua identidade ao redor dessas obras. Então a gente vai guardar no nosso coração, né, essas figuras, essas criaturas pequenininhas, fofíssimas, que nos puxavam ao redor delas, de querer ter acesso a esse universo. Então o Japão ele soube capitalizar dentro dessa ideia do lúdico. Olha, eu vou vender o anime, mas eu também vou vender a Beyblade. Compra Beyblade, eu vou vender o Pokémon, vou fazer você ver o anime, você comprar a garrafinha do Guaraná, você ir na maquininha do shopping, ter aquelas pequenas miniaturas, né, de Pokémon nas bolinhas, mas lembre-se, vai jogar o jogo também. Então a gente tem essa correlação a ponto, né, do Fred ter ali a sua Eve, né? Eu acho que eu tô meio longe da chave do meu carro, mas eu fui muito afetado por Sonic, né, que tem também sua animação, também caminha aí entre esses atos, né, do lúdico aí, da mescla entre sci-fi e fantasia. Mas é muito importante, né, a gente guardar esse aspecto de que esse universo infanto-juvenil também, né, se a gente for contrastar com o que o Ocidente vem a produzir, então, né, fazendo uma reflexão muito rápida para a gente partir para o nosso intervalo, né, se a gente pega o que nós consumimos em relação à mídia norte-americana, do que vinha vendido a desenhos para nós, olhando principalmente ali nos dias de ouro da nossa queridíssima, lindo Sonic, Pedro, da nossa lindíssima, e Tails também, da nossa lindíssima infância, pensando principalmente na TV Cultura, que a gente cresce o quê? Ah, eu vou ver o Pequeno Urso. Ah, eu vou assistir ali os Sete Monstrinhos. Eu vou ver Lucas Silva e Silva. Vou ver Menino Maluquinho. Vou ver Sarbay Chase. Vou ver Camundongos Aventureiros. Aí você vai para Cartoon, já tem um desenho, eu ia quase falar anime, né? Eu quase cometendo o grande pecado do otaku. Que aí você já se depara com o Mega XLR. Aí você vai lá, vai ver nesses desenhos e aí você se depara com isso na Globo. E você surta porque é muito mais colorido, é muito mais ação, é muito mais poderoso no sentido visual, de engate, de história, que você vai ficar engajado. E o interessante, eu não vou empolgar de comprar a pelúcia do Pequeno Urso. Eu vou querer a Beyblade para ficar insano, brincando lá na escola com aquilo. Então tem todo esse senso apelativo que utiliza desse místico, né, tradicional, místico ali da japonesa, nessa mística cósmica ao redor deles do Shinto, que será capitalizada. Senhores, alguma dúvida, comentário, observação? Lembrar pode falar. da minha
que a minha saúde ficou em xeque durante os anos 90, começo dos anos 2000, por conta da Elma Chips e as cartinhas de Pokémon que vinha dentro, com numerozinhos que você fazia. Cara, impressionante. A gente estava falando, você estava falando aqui sobre a comparação entre o Ocidente e o Oriente nessa questão das obras, né, e tal. Até quando você pega os desenhos da própria Cartoon, que saíam na mesma época que essas coisas, que eram legais pra caramba, tipo Covarde, Laboratório de Dexter, que Mansão eram Foster para Amigos Imaginários, Samurai Jack. meninas superpoderosas e tal, eles nunca tiveram esse apelo colecionável que essas obras orientais têm. E foi isso que o Japão conseguiu muito fazer. Eles olharam para o que os Estados Unidos fizeram nos anos 80 com os Transformers, por exemplo, e, nossa, meteram não, a gente vai fazer isso daqui, só que com a nossa eficiência. E olha aí onde a gente está até hoje, tá? Tipo, Transformers é uma coisa predominante até hoje no imaginário coletivo, tanto que era... eles eram uma linha de brinquedos no Japão, eu não sabia que era uma linha de brinquedos do Japão, eu achava que era ocidental também. Ah, tá, ou seja... Não, o G.I. Joe, é verdade, faz todo sentido. É incomparável. O aspecto colecionista do que as obras orientais conseguem imprimir, até nas obras mais, vamos pôr assim, sérias. Cavaleiros do Zodíaco, bicho. Me desculpa, mas aqueles bonecos são muito loucos. É melhor do que qualquer action figure da história do Ocidente, mano. Não tem. Você me mostra um boneco do Homem-Aranha de $1.500 e tal, tudo mais, não vai ser mais legal do que um Ceia de Pégaso ou um Cavaleiro de Ouro, tá ligado? Não vai ser. Nossa, vou montar os Gandas também. Ganda é muito bom também. Eu preciso vou até aproveitar, Pedro, o engate que você deu, né? Que eu vou fazer uma menção honrosa ao meu queridíssimo e grande amigo Antônio Ramon, mais conhecido como Felisberto. Na última vez que eu fui turistar em São Paulo, a gente entrou numa loja de action figures lá na Liberdade, e a gente chegou na seção de Gundam e ele pediu para tapar os olhos dele, senão a carteira dele ia sair comprando todos os modelos de robô, né? Porque é apelido, Pedro Felisberto, o nome dele é Antônio Ramon. E aí ele queria comprar tudo, assim, ele olhava e falava, meu Deus do céu, me tira daqui. Mas, gente... Eu ia assim, só, vai lá, né, fazer um adendo aí também nisso que a gente está falando, que obviamente o Ocidente acabou explorando isso bastante com outros tipos de jogos, né, como o Magic, né, que até hoje é o tipo de jogo de cartas colecionáveis que faz mais sucesso no mundo e que move a maior quantidade de dinheiro, assim, e o Magic é anterior ao Pokémon, né? Mas o Pokémon é tão esperto que eles foram lá e fizeram seu próprio TCG também. E o TCG de Pokémon até hoje é muito jogado e também move uma grana absurda, né? Eles só expandiram para todos os mercados, né? Então, é de fato interessante assim o quanto o Pokémon dominou o imaginário coletivo, né? E até a nível pessoal, quando estava para sair o Pokémon Go, eu lembro de ter tido um sonho assim muito marcante de ver uns Pikachus, umas pessoas fantasiadas em Pikachu que surgiam e vinham carregando bandeiras do Japão. E eles vinham andando de skate, dominavam a população inteira. Foi o sentimento do Pokémon Go vindo para o nosso mundo, que aquilo dominou, né, o imaginário aí pelo menos de um mês das pessoas, né? Foi uma febre enorme que aí a Nintendo falhou em capitalizar mais, né? Mas enfim. Perfeito. Meus queridos, então, ó, a gente tá aqui às 3h30, 3h31. A gente retorna às 3h50 aí, né? 20 minutinhos de intervalo para vocês descansarem. Se tiver alguma dúvida, comentário, lança aí pra gente que a gente pode, né? A gente vai dando as respostas. A gente agradece muito a participação. E nesse segundo bloco a gente vai para o nosso queridíssimo terror no nosso Cyberpunk. Então, Fred, se quiser encerrar a gravação, eu vou no banheiro rapidinho e já retorno, meus queridos. Já vou trocar, inclusive, os slides.